Fala, súditos! Estamos aqui no podcast do Rei das Odds, o Oddcast. Hoje vamos tratar de um assunto muito interessante, que são as casas de aposta. Afinal, são elas o nosso meio de chegar ao tão esperado green. Estamos aqui com o Dani, como sempre, do Rei das Odds. E aí, Dani? Fala, galera, tranquilo? Estamos com o Luca. Tarde, súditos. E hoje com um convidado muito especial, que é o Cássio da KTO, nossa casa parceira do Rei das Odds. E aí, Cássio, beleza? Beleza, tudo bem, tudo certo aí com esse reino amigo da KTO aí, tudo tranquilo. Então, a casa oficial do Rei das Odds é a KTO. Você pode fazer o seu cadastro lá em sports.kto ou colocar o promo code Rei das Odds, que você vai se cadastrar lá e tem uma free bet especial para os nossos seguidores. Falando um pouquinho sobre as casas de aposta, a KTO vem crescendo aí no Brasil. Vou deixar o Cássio falar um pouquinho sobre a KTO, como ela surgiu, de onde ela é, para a gente começar esse assunto aí. A palavra está contigo, Cássio. Então tá, satisfação, gente, muito obrigado pelo espaço, pelo convite. Bom, a KTO é uma casa de apostas relativamente nova para os padrões do mercado. Os fundadores da casa, eles são escandinavos, né, são na maioria ali suecos, e com uma experiência combinada aí de mais de meio século no setor. É tudo gente que trabalhou em gigantes do setor, e daí um destes suecos, ele tinha um projeto para abrir a sua própria casa de apostas, e então investidores asiáticos queriam entrar nesse mercado, estavam procurando gente que entendesse, que conhecesse o setor, e ele apresentou o projeto dele, então eles fizeram uma espécie de sociedade aí, e a KTO surgiu. Então a KTO surgiu em 2018, né, que eu falei, para os padrões de mercado é uma casa nova, relativamente nova, e que em 2019 teve uma expansão enorme. Então eu entrei na KTO quando eu fui para Malta, ano passado, eu fui para lá para passar um tempo, a ideia era morar em Portugal, na Alemanha, no Canadá, mas eu fui para Malta para dar uma lapidada no inglês, e lá, então, conheci o pessoal da KTO, eu passei para eles algumas diretrizes de comunicação para o Brasil, e eles gostaram da ideia, funcionou, a gente teve um resultado super bacana, e eles me convidaram para trabalhar com eles. E a partir daquele instante ali, então, a gente obviamente criou um vínculo, e a KTO, o ano passado, teve um crescimento, assim, para os padrões brasileiros, foi um crescimento absurdo, entende? As nossas principais KPIs, que a gente for dizer assim, os indicadores chaves para a gente olhar, a gente teve, na maioria deles, crescimentos aí de até 7.000%, 8.000%, foi um crescimento muito grande que a gente teve, e a maioria desse crescimento, óbvio, focado na região sul. Hoje a gente tem jogadores de todos os estados brasileiros, mas a nossa concentração de mercado é sim na região sul do país. Hoje eu estou vivendo no Brasil, né, até justamente para poder ter um vínculo mais próximo com os nossos jogadores, a gente tem esse perfil de ter uma relação mais próxima com o consumidor. Porque quando tu abre a tua conta do banco, tu transfere a tua grana para uma casa de apostas, tu quer ter uma relação mais próxima, tu quer ter confiança, tu não quer ficar aguardando no suporte ou ficar muito tempo esperando por um resultado. Não que problemas não possam acontecer, eles até podem, mas a gente procura tratar eles de uma maneira muito mais direta, muito mais humanizada, tanto que a gente tem o Instagram ali, que é o @KTO_Brasil, que ele é como se fosse ali um centro, uma unidade avançada do nosso suporte. Então, quem tem dúvida rápida, alguma questão rápida, é só chamar por ali que a gente responde com mensagem de voz mesmo, explicando, falando. É tudo muito transparente, assim, até porque quando eu comecei a trabalhar na KTO lá, e eu fui falar com o diretor-geral, que é um sueco, e ele logo me deixou claro, assim, ele disse, olha, Cássio, que fique claro para ti, a base do mercado de apostas é a confiança, entende? Então, quando os jogadores perdem a confiança em um site, esse site pode fechar as portas, entende? Então, a gente trabalha muito sério com isso. Porque, como eu disse, não que problemas não possam acontecer. A gente depende de sistema, a gente depende de eventos externos, a gente depende de sistema, e então a gente, obviamente, como todas as casas de apostas, a gente fica, de certa forma, vulnerável.
mas a nossa taxa de retenção, o número de jogadores que jogam pelo menos uma vez na KTO e voltam para jogar, ele é muito elevado mesmo. E isso, então, nos dá, pelo menos nos transmite a ideia, ou a gente tem um parâmetro de que a gente está andando aí no caminho certo. Bem bacana, Deixa eu Dani. fazer uma pergunta. Como vocês elaboram as promoções? Que eu vejo que seguido tem promoção das mais diversas lá no site. Eu queria saber um pouco sobre esse processo de como vocês elaboram essas promoções. As promoções, Dani, elas acontecem geralmente baseadas em competições, entende? Que a gente gostaria de estimular. Por exemplo, não faz sentido eu fazer uma promoção, por exemplo, agora vamos tomar a Bundesliga voltando, tá? Não faz sentido eu fazer uma promoção que dê free bet para tu usar na Bundesliga, certo? Porque na Bundesliga é uma competição agora que, no caso, retornando, todo mundo vai querer brincar, vai querer apostar, vai querer jogar. Então, as promoções, elas são basicamente no sentido de tu usar um jogo atrativo, uma competição atrativa, para estimular a pessoa a conhecer, às vezes, outros mercados. Entende? Então, agora, por exemplo, que nessa promoção que a gente fez da Bundesliga, né? Tu depositavas pelo menos R$100 e tu ganhava 2 free bets de 50, ou seja, como se tu, entre aspas, apostasse de graça. O teu valor, tu teria ele retornado. Tu depositava R$100, fazia uma aposta de 50 pelo menos na Bundesliga, e tu ganhava 2 free bets de 50, uma delas para usar no esporte como tu quiser, em qualquer competição que tu quiser, e outra para usar no nosso live cassino. Então, a gente está oportunizando também para que a pessoa conheça o live cassino, de repente, eu vou usar essa free bet aqui, vou experimentar um esportes, vou experimentar a Liga da Coreia, vou experimentar alguma coisa nesse sentido. Mas todas as promoções, elas são baseadas, né, obviamente, em matemática. Mas a gente procura sempre oferecer assim promoções até mais agressivas, como é que eu vou dizer assim, oferecendo a free bet. Uma coisa que para mim fez muita diferença quando comecei a trabalhar lá na KTO e vi vocês trabalham com jogadores mais experientes, assim, o pessoal curte, estuda, verifica. Mas para a galera que está começando, está chegando agora, às vezes é confusa a questão do bônus, entende? De rollover, de tantas vezes apostar, o que Nossa, vale, isso aí é o que mais gera pergunta, né, Cássio? Realmente é bem então, o que complicado, né? a gente tomou um posicionamento de mercado bem diferente, assim, nesse sentido, de, cara, dá free bet, entende? Aposta ali, faz a promoção, cara, dá free bet, o cara usa, entende? Porque o que acontece? O bônus, tem jogador que adora jogar com bônus e tem jogador que não gosta de jogar com bônus. E o bônus é muito comum lá na Europa, porque eles têm a cultura, né, da aposta. Então, se tu for imaginar lugares como a Inglaterra ou mesmo a Escandinávia, onde é frio, as pessoas passam muito tempo em casa, o jogo é algo muito mais cotidiano para eles, entende? O jogo para eles é a mesma coisa que a gente sair aí para a rua para tomar um sol, né, tomar uma ceva no bar, é a mesma coisa, só que eles ficam em casa jogando porque é frio, o clima é inóspito e assim por diante. Então, o bônus lá é muito tradicional. Então, quando eu cheguei na KTO e a gente conseguiu expandir ali, veio um crescimento orgânico, uma das principais reclamações foi a questão do bônus. Não consigo entender o que é rollover, daí o cara deposita, tem um rollover de 10 para cumprir, mas daí encaixou uma múltipla, quer sacar, não pode, a casa está me roubando, aquela coisa toda. Então, olha, cara, vamos simplificar e dar free bet e pronto. Entende? A gente fez essa opção e para nós, assim, tem funcionado super bem. Até porque a cultura de aposta na Europa é bem mais consolidada, né, do que no Brasil. É isso aí mesmo. Lá é mais consolidado, né? Mas eu até queria saber, ano passado vocês fizeram uma promoção bacana na Libertadores, né? Como é que foi a repercussão disso? Cara, eu vou te dizer que aquela promoção foi o nosso divisor de águas, assim, porque a gente foi no primeiro jogo do Grêmio, na semifinal da Libertadores, em que a gente resolveu fazer com que as pessoas pudessem apostar de graça, entende? Que era, digamos assim, o Grêmio jogava em casa, certo? E contra o Flamengo, e daí acontecia o seguinte: tu aposta no Grêmio,
certo? R$ 100, né? Até R$ 100 era isso. Até R$ 100 tu aposta no Grêmio. Se o Grêmio ganhar, a grana é tua. Se o Grêmio não ganhar, não volta o valor em free bet, ele volta em crédito para ti. Se tu quiser sacar de volta, tu saca. Se tu quiser jogar, tu joga e assim por diante. Então, cara, foi um dia assim apocalíptico. Eu nunca vou esquecer, porque a gente, né, obviamente com o Instagram, a gente ficou ali com dezenas de mensagens, assim, aquele dia eu acho que eu atendi mais de 100 mensagens, e a maioria era: ô meu, não é pegadinha, isso aí é sério que vocês estão fazendo, não é pegadinha. E no nosso chat também, cara, foram centenas, assim, mas eu vou te dizer, centenas de chats, o pessoal perguntando, não, só para saber se é sério mesmo, ou se não, eu ouvi os guri, né, Esse meio não é spam. Sim. aquela coisa assim. E foi muito legal, cara, porque no outro dia, daí, obviamente, o Grêmio empatou, né? E a gente acreditou o valor de R$ 100. Bah, e veio uma galera, assim, falar pra gente: bah, meu, que massa, que legal. Eu achei que era golpe, eu achei que não ia funcionar. Bah, parabéns pela transparência, tudo. Então, na verdade, foi como o pessoal que nunca jogou, aquela coisa assim: bah, meu, vou testar. E se ganhar, ganhei. Se não, meu dinheiro tá de volta. O que acontece? Muita gente, obviamente, que apostou no Grêmio, os R$ 100 voltaram para a conta, e daí eles ou testaram em algum outro jogo, muito sacaram, daí já puderam ver que o saque é rápido, que funciona, entende? Puderam fazer toda a jornada de consumidor basicamente de graça. Então, para nós, assim, cara, a partir daquela promoção ali, o nosso número de jogadores online, a média de jogadores por dia, foi fantástico, assim, aquela promoção, foi muito legal. Para você que está ouvindo também entender, eu conheci o Cássio através de um dos programas que eles fazem propaganda, e eu entrei em contato via Instagram também com ele. E foi instantâneo a resposta dele, a gente conversou sobre o Instagram, sobre essa parceria com nós, né, com o Rei das Odds, e foi bem bacana e bem transparente, assim, eu acho que realmente a KTO, não sei se tem essa aspiração, acredito que não, de ser uma casa gigantesca do tamanho de uma 365 ou de uma outra casa, mas realmente de dar um serviço customizado, né? De ser uma. Eu vou usar uma expressão que acho que não sei se o Cássio permite que eu use ou não, mas é uma casa de apostas gourmet, vamos dizer assim, mais personalizada, porque realmente tem muito essa preocupação com o apostador, né? Essa promoção da Libertadores trouxe uma confiabilidade, né, uma confiança para o apostador muito grande mesmo, realmente, como ele falou, de saque, de depósito, de que a promoção realmente era verdadeira, né? E o pessoal pôde experimentar isso. E eles perguntam muito em relação, eu não conheço a KTO, é confiável ou não? E eu sempre digo isso, cara, tem qualquer problema que é difícil ter, vai no Instagram e fala, porque os caras realmente respondem, e é o Cássio mesmo, é a equipe dele que responde isso de uma forma muito pessoal. Então acho que a KTO realmente é uma... Eu sei que a audiência de vocês ela é espalhada por todo o país, mas acredito que talvez tenha uma predominância até aqui no Sul, alguma coisa assim. Então a gente patrocina um programa de esportes aqui no Sul, que é o Bola nas Costas, né, da Rede Atlântica, que é um programa que tem uma audiência enorme, assim. E daí isso é legal que eles mesmos falam no programa da rádio. Pode chamar lá no Instagram da KTO que tu vai falar com a mesma pessoa que a gente conversa. Então eu digo isso porque foi uma opção minha, isso me toma muito tempo, mas enquanto eu puder, eu mesmo vou atender o nosso Instagram e vou responder as pessoas ali. E normalmente eu respondo por voz, porque é através do Instagram que eu consigo medir o nível de satisfação, recebo algumas sugestões, os elogios, entende? Então, ali eu tenho um termômetro de como está o sentimento do nosso público. Então, é algo que me dá satisfação, porque eu gosto de conhecer os jogadores, saber de onde eles são, já, sabe, isso é muito bacana, assim, é lidar com gente, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Sim, e para o pessoal ter uma ideia, assim, aproximadamente, né, Cássio, obviamente isso é uma informação interna da KTO, mas a base de dados hoje no Brasil, assim, de apostadores, pode ser até um número que cresceu, de quanto tinha, quanto cresceu, assim, para o pessoal ter uma ideia realmente que não é uma banca física, assim, uma casa de apostas de fundo de quintal. Cara, eu vou te dizer, eu não posso, por questões de negócio, Oh, estratégicas, assim, não, eu não posso obviamente. mostrar muitos números.
Mas o que eu posso te dizer é de que quando eu entrei na KTO em março do ano passado até agora, a gente multiplicou o nosso número de jogadores aqui no Brasil por 17, entende? Então foi algo assim que realmente cresceu muito. O Brasil hoje é um dos principais mercados da KTO, a gente é muito forte também na Escandinávia, principalmente na Finlândia, né? E na Noruega a gente tem um bom mercado lá, e daí obviamente se divide ali também pela questão da Alemanha, Áustria, enfim, Polônia, mas na Europa lá seria a Escandinávia, nosso mercado principal, e aqui na América Latina, o Brasil. A gente também tem casas de aposta físicas, assim, no Peru, né, que ali no Peru a legislação permite, então é como se tivessem várias lotéricas, assim, lotéricas de todos os tipos, entende? Assim, não só a oficial, e empresas podem explorar isso, e a KTO montou agora, está com 2 unidades lá, a gente chegou no Peru no ano passado, e também iria expandir esse ano, agora não sei como é que vai ficar, mas em número de jogadores a gente multiplicou, posso fazer essa conta aí, por 17 ao longo de 2019, e a gente, em número de jogadores online, assim, a gente multiplicou por pelo menos 8. A nossa taxa de retenção, ela é extremamente acima da média, e a nossa taxa de conversão também, pelo que o meu diretor comenta lá e os parâmetros que ele tem, a gente também está pelo menos uns 50, não, 50 não, mas pelo menos uns 35, 40% acima da média do mercado a gente está em relação à conversão. Porque, na verdade, qual é a lógica? Quando alguém faz a jornada, ou conhece a casa de aposta, ou interage, ou vê que funciona, tu tende a indicar, entende? Ou se tu, por exemplo, alguém que está pensando em começar a jogar, vai ver várias propagandas na TV, no rádio, na internet, banner por tudo quanto é lado, mas ele vai buscar alguma referência com algum amigo que já joga. Então, se aquele amigo já joga, sabe que funciona, sabe que tem um canal direto, a tendência daquele amigo indicar aquela casa de aposta é muito grande. É nesse sentido que a gente confia, assim, que a gente trabalha. E foi muito feliz ali, José, na maneira quando falou de gourmet, porque é basicamente isso, assim. A gente, ao menos o que foi me passado, né? Não que é lógico que isso acontecer tranquilo, mas a gente não vai priorizar o crescimento preterindo a qualidade, entende? Então, a gente quer manter esse padrão de atendimento que a gente consegue dar hoje, de suporte pro pessoal, nesse sentido, né? Então, essa é uma das metas principais da KTO. Tem que reter o cliente, né? Até porque quem quiser aí, twitter.com/redasodds, todas as dicas da KTO a gente passa lá, os melhores mercados. Queria saber, Cássio, com toda essa questão do corona e quase todos os esportes paralisados, como é que foi a adaptação ao esportes na KTO? Mudaram muita Foi coisa, tipo de análise? Sim, cara, sim, a gente, para vocês terem uma ideia, teve gente apostando até em campeonatos de tênis de mesa da Armênia, assim, o pessoal tava, né, não, mas é Hoje sério, não tô podia. brincando, tinha lá tênis de mesa na Armênia e o pessoal tava jogando valendo, aliás, ganha, assim, entende? Então, mas o esportes realmente foi muito importante nesse meio tempo, né, então eu não sou um grande conhecedor, até porque a minha parte é mais de mercado, e obviamente futebol, basquete, futebol americano, tênis principalmente, né? Aí a gente atua ou conhece, mas os desenvolvedores de produto, o pessoal calcula odd, tudo, né? Eles têm que ter um conhecimento em todos os esportes. E então os esportes aí, o Counter Strike, o League of Legends, ou mesmo o cyber vôlei, cyber basquete, ali tiveram uma adesão bem considerável nesse período. Imagino. Todo mundo querendo apostar em alguma coisa. Não tem o futebol, vai a segunda divisão de Pebolim da Armênia mesmo. Quem tá em casa, né, cara, tá no tédio ali, tu vai Ah, com entrar no certeza. site ali para brincar, às vezes não precisa nem botar um valor alto, mas é só pela satisfação de tu tá brincando, né? Falando de um dos mercados que o brasileiro tem muita resistência ainda, que eu noto que a gente que já convive nesse meio há algum tempo, é o mercado do cassino. Tem alguma estratégia para
conquistar o pessoal, para mostrar que é legal? Tem alguma estratégia nesse sentido? O público brasileiro? Foi algo assim que aconteceu naturalmente agora com a Covid, né? Então muita gente não tinha no que apostar, foi ali brincar no cassino. Então, principalmente o Live Cassino, né, que é o cassino ao vivo, que ele é transmitido lá de Malta, ele é real, então é 24 horas por dia, tem alguém lá para Blackjack, para Texas Hold'em, para vários tipos de roleta, enfim, teve uma adesão bem bacana. E então, obviamente, o pessoal acaba migrando. A gente tem, sim, feito algumas promoções cruzando o esporte com o cassino, ou seja, a pessoa aposta no esporte, ganha free bet para usar no cassino, ou ganha umas free spins ali para tentar os caça-níqueis, enfim, para o pessoal degustar, né, e ver se vai curtir ou não. Mas é algo que, até por questões morais e éticas, assim, a gente oferece o produto, mas a gente não força muito, então tem que ser aquela coisa que cada um jogue naquilo que goste, que tenha prazer, entende? Tu podes oferecer, mostrar o produto, mas que cada pessoa curta exatamente, mas tem sim, tem crescido bastante o cassino, porque é aquela coisinha que nem os guris estavam brincando ali esses dias no Bola nas Costas ali, o Adams estava falando com o Lele ali, que os dois gostam bastante do cassino, no momento da roleta ali, aquele barulhinho da bolinha rolando ali, o pim-pim-pim ali da bolinha, disse, aquilo ali com vinhozinho maximiza tudo. Eles estavam brincando ainda, né? Que realmente é algo bacana. Tu pega ali, tu conecta teu computador na TV ali, fica uma tela grande. Para sábado de noite, né? Todo mundo trancado uma em terapia, casa, já que não né? pode sair, já que não dá para ir em pub, já que não dá para ir em balada, coisa e tal, em casa ali, um vinhote, uma cerveja e aos poucos, né? Chega a ter chat no cassino ao vivo? Eu nunca joguei também, depois eu vou dar uma testada. Tem chat, mas o cassino ao vivo que a gente tem ali é em inglês, né? Então, mas tem chat, tu pode interagir ali com o dealer, tudo. Então é bem tranquilo. O dealer mesmo convida, se na verdade, se naquele momento não tá muito cheia a sala ali, ele convida, interage, as pessoas conversam entre si, fazem piada, né? Quem ganha, quem perde. Então é bem bacana, assim, é uma experiência bem legal. Estão convidados, ele é pelo menos a testar e a brincar. Vou E tem brincar um jogos pouco. também, então a gente tem jogos ali, tu pode apostar a partir de 15 centavos, entende? Ou para quem é do interior aí, que já teve em alguma quermesse, pelo menos na vida, tem um jogo que se chama o Dreamcatcher, que ele é como se fosse aquelas roletas da sorte que tem em quermesse do interior ali, que ganha uma vez, duas vezes, que daí gira. Totalmente Silvio Santos, assim, sabe? O layout, assim, mas é bem interessante. O pessoal gosta bastante daquele jogo também. Eu acho que isso reflete um pouco a cultura também do brasileiro, né, Cássio, que não tem essa cultura do cassino e da aposta, uma vez que no Brasil isso não é legalizado, né, e muitos brasileiros acabam procurando Las Vegas ou até o próprio Uruguai, aqui no nosso caso, mais próximo, para experimentar esse gostinho. Quando a gente conversou também, dos motivos que tu acabou vindo para o Brasil é para dar uma olhada nessa regulamentação. A gente até falou no primeiro podcast aqui, no nosso podcast, sobre a questão das apostas no Brasil, né? Que não é ilegal, não é proibido, mas não é regulamentado, né? Então, como também a KTO vê essa questão, como é que tem sido o teu trabalho para ajudar ou para ver esse ponto específico? No momento que a gente faz é acompanhar, né? A bola, por assim dizer, está com o Ministério da Economia agora, que vai definir as regras ali. Possivelmente vai se entrar no modelo de concessão, eles estão definindo o número de licenças que eles vão abrir, mas estava previsto para o segundo semestre desse ano, mas com a Covid aí eles já estão trabalhando para 2021. Né? Então a lei foi regulamentada em 2018, ela tem 2 anos para entrar em vigor, com possibilidade de postergação de mais 2. Então, possivelmente seria esse ano que ela deveria ser promulgado, o texto final. Já estão trabalhando com a ideia de que não vai ser, pela questão da Covid, obviamente, e daí na sequência, então, deve ser postergado por 2 anos, e eles estão calculando para ter essa legislação para o ano que vem, até porque 2022 é ano eleitoral, e daí a gente sabe como as coisas, né, acabam sendo um pouco mais difíceis aqui no Brasil. Então, 2021 vai ser um ano chave. E a KTO está acompanhando, que a gente quer, né, obviamente, tá com uma licença aí para operar no Brasil. A gente quer uma dessas
licenças que vão ser liberadas. Então, agora é aguardar o que o Ministério da Economia vai definir a respeito de tributação, se vai ter agência reguladora, ou se vai ser tudo controlado pela Receita Federal, Ministério da Economia, né? Como é que vai ser tributado, se vai ser sobre o turnover, sobre o total de apostas, sobre a receita das casas de apostas. Então, como é que vai ser a questão das casas físicas, tu vai poder ter, não vai poder ter, qual é a taxa que tu vai ter, né? Então, vamos lá, no caso de afiliações, né? Quem é que vai tributar? Vai ter que a casa de aposta recolher o tributo ou o afiliado vai recolher? E esse valor pago ao afiliado, ele vai ser, vai estar deduzido imposto de renda ou o afiliado vai ter que pagar o imposto de renda? Tem várias coisas, né? Uma aposta feita com bônus, ela conta para turnover ou ela não conta para turnover? Então, tu tem vários detalhes, assim, que precisam ser discutidos e definidos, né? É bem complexo, não é tão simples. Não é sair espalhando cassino pelo Brasil e casas de apostas e depois deixar que se virem, né? Exatamente. E o Brasil é um país que não tem como, né? Sempre vai ter alguém que vai querer dar um jeito e vai acabar com a alegria dos outros, vai estragar quem tá querendo fazer alguma coisa certa. Né, exatamente, cara. É algo assim que os estrangeiros estão bem curiosos. Eu falo assim pelo que eu converso com as pessoas de fora. No final do ano eu tive num congresso em São Paulo ali, que foi muito frutífero nesse sentido, e tá todo mundo aguardando, né? A gente sabe que tem black market aí, tanto físico quanto digital, online, e ver também como o governo vai conseguir dar segurança jurídica para as empresas operarem, né? Então, porque de nada vai adiantar também, às vezes, a empresa lá investir, pagar licença, pagar tributos, contratar funcionários, ou daqui a pouco botar até algumas lojas físicas, alguma coisa assim, e o mercado paralelo ali tá rodando de maneira tranquila e fácil. Porque daí, na verdade, a empresa não vai conseguir nem, eu estou falando não só da KTO, como de todas as outras, tem a questão toda das odds. Quanto maior for o custo da empresa, menos atrativas serão as odds que ela vai conseguir oferecer, né? Então tem tudo isso que muda bastante. É que, na verdade, o pessoal vê as casas de jogos assim como, eles ganham dinheiro fácil, mas não é assim. Na verdade, as casas de aposta, elas sofrem muito com tentativa de manipulação, por exemplo. Então, às vezes, o pessoal chega ali, teve gente que perguntou, vocês não têm mercado de escanteios na segunda divisão do Acre? Cara, não, a gente não tem. Não tem, entende? Porque é um mercado que é muito difícil de controlar, entende? No momento que tu tem ali dezenas de casas de apostas, aí que tu bota, por mais que a casa de aposta limite ali o valor a ser apostado, tu fica vulnerável, entende? Então, as casas, muitas vezes, elas são vistas como vilãs, mas na verdade às vezes elas são vítimas bastante, também, né? Então, bastante. Porque isso é muito complexo, né? É algo assim que a gente, né? O Globo Esporte fez matéria ali da terceira ou quarta divisão do Rio de Janeiro, não me lembro. Então, realmente é algo bem complexo nesse sentido. O ano passado, né, a gente acabou tirando alguns campeonatos daqui do Brasil e de outros lugares, assim, com resultados estranhos ou com valores fora do padrão, assim, a gente acabou tirando esses campeonatos ali da lista da KTO. É melhor preservar o que já tem funcionando, né? Até para a própria pessoa que aposta, né? Exatamente. Assim. Para dar segurança, a pessoa saber que é um esporte ou um campeonato que a chance de dar certo ou dar errado, ganhar e perder é 50-50, né? Exatamente. Falando um pouquinho de probabilidade, então, aqui já que o Cássio também tocou nesse assunto, a título de informação, e é sempre importante a gente saber, a odd, como ela é calculada? Como é que você converte um número com aquela probabilidade? Então, a odd ela é decimal, então você divide sempre um número inteiro, 1 pela odd. Por exemplo, quando o Booker, né, a casa de apostas, a KTO, está com uma odd de 1,5, ela acredita que existe 66% de chance de acontecer aquele evento. Então, por isso que quando a gente olha ali uma odd 1,50, ela não é simplesmente um número, ela existe por trás uma probabilidade daquele evento acontecer ou não. Então, é uma regra matemática simples, você dividir um número inteiro por 1,50, por exemplo, como nesse exemplo que eu dei, vai dar a probabilidade de 66,67%. Uma odd 1,22, tem o pessoal que é fã aí das
das odds baixas, dá uma probabilidade de 81,96% de acontecer. Então, perguntar para o Dani, por que a odd do Lewandowski marcar um gol na Bundesliga é 1,10 e do Lewandowski na Polônia marcar é 1,90? Por que existe essa diferença? Que a probabilidade dele marcar num jogo da Bundesliga é muito maior do que ele marcar na seleção dele. Então, a rotação vai estar muito mais baixa no Bayern do que na seleção. E é o mesmo jogador e é o mesmo mercado, né? Então, assim, para a gente entender um pouquinho dessa questão de percentual, é realmente a probabilidade. Existe head em odd 1.10, 1.5? Existe. Pode o jogador se lesionar, nesse caso o Lewandowski, que eu peguei como exemplo, ele se lesiona no início do jogo e sai, e a aposta é dada como perdida. Em aposta, nada é garantido, mas é simplesmente para a gente ver que aquele número que está ali não é simplesmente uma construção da cabeça da casa de apostas, e nisso o Cássio também pode elucidar para a gente, né, como os avaliadores das odds trabalham realmente nesse histórico, né, nessa probabilidade da ocorrência desse evento. Exatamente. Na verdade, a melhor expressão que eu gosto de usar, assim, de uma maneira bem simples, na verdade, é um liquidificador de estatísticas, entende? Então, os caras pegam estatísticas, vamos pegar o caso do Lewandowski, aí que vocês falaram. Número de gols fora, número de gols em casa, número de gols no segundo tempo, número de gols no primeiro tempo, número de gols nas 10 primeiras rodadas do campeonato anterior, número de gols quando tal jogador estava acompanhando ele. Cara, tem estatística de tudo que vocês possam imaginar, e daí, obviamente, é feita uma média ponderada, né? É feito um ponderamento em relação ao que pesa mais, e daí se chega a um número, né? E já que vocês estavam comentando aí de odds, que não existe aposta certa, só para lembrar, eu estava falando até com o pessoal da rádio nesses dias, no jogo que terminou 7-1 para a Alemanha, certo? Naquele da Copa, o Brasil era favorito. O Brasil estava pagando 2,65, o empate 3,19, e a Alemanha estava pagando 2,92. O Brasil era francamente favorito. Contra o Chile nas oitavas, o Brasil estava pagando 1,53, o empate 4,41 e a vitória do Chile 6,26. Aquele jogo terminou empatado, né? Daí teve na prorrogação aquela bola no travessão, e os chilenos, enfim. Mas, cara, é basicamente isso. Então, vamos pegar aqui no Brasil e Alemanha. O Brasil jogando em casa, né, plenamente favorito. Nosso histórico contra a Alemanha até aquele momento era favorável, né? Então, é assim que funciona. Tu pega as estatísticas não só de recentes, mas do passado também. Isso pesa bastante, né? Não, com certeza esse histórico vale, né? E o momento também vale. Mas é que muitas vezes a gente tem um mercado de galgos, né, em algumas casas de apostas, em que muitas vezes, ou até, vamos pegar aí a segunda divisão da Armênia, como o Cássio mesmo falou, eu vou ali, eu olho uma odd 1,50 do mandante e eu olho uma odd 4 do visitante e eu não conheço os times, eu não tenho histórico, eu vou pela odd, né? Então, na verdade, por trás daquela odd existe toda uma estatística e uma probabilidade, e isso nem quer dizer que vai acontecer. E tem também, né, José, aquela coisa que o fator sorte, não adianta dizer que não, que tem o fator sorte, que ele acaba pesando, o inesperado acontece. Com certeza. Histórias tristes que eu vi do pessoal que fica caçando lá de baixo aí, cara, teve um cara que foi no tênis de mesa, eu não vou lembrar agora se foi de Taipei ou da China, eu acho que foi de Taipei. O cara postou no campeonato de tênis de mesa de Taipei, a odd era 1,005. O cara botou R$100. E daí eu lembro que daí eu fui ver a aposta do cara, né? Porque a gente dá uma olhada naquelas odds mais baixas que perderam, nas múltiplas ali que deram uma odd alta, e o cara tinha apostado, o jogo tava 2-0 e o cara tava ganhando de 8-3 o terceiro set, né? Nossa. E daí ele apostou, então, obviamente, 1,005, e o cara tava ganhando de 8-3, perdeu aquele set de 12 a 9,
e daí ganhou os outros 2 sets e virou o jogo, sabe? Aquela coisa assim do... A virada épica. sabe? Não tem o que... Daí tu vai fazer o quê, né, cara? Você entra no canto e chora, né? Não tem muito o que fazer. O Magrão ali perdeu valor, uma aposta alta, se for ver, assim, para uma odd tão baixa, né? Mas isso acontece, né, cara? Vamos agradecer aqui a presença do Cássio entre nós. Obrigado pelo teu tempo aí, Cássio, pelos esclarecimentos. Realmente a KTO tem nos surpreendido com as promoções e com a forma de atendimento. Então, obrigado por ter participado com a gente aí do nosso podcast. Beleza, gente. Satisfação plena falar com vocês. Parabéns aí pelo trabalho, tá? No que precisarem, canal sempre aberto, KTO Underline Brasil, tá? Que precisar ali é só acionar e a gente responde com a maior satisfação. Mais uma vez, muito obrigado aí, excelentes odds aí para vocês nas apostas, na vida aí, e agora também nessa pandemia que a gente está enfrentando, tá? Um grande abraço. A gente agradece. Abraço. Abraço, tchau, tchau. Então vamos continuar aqui falando um pouquinho sobre as outras casas de aposta que nós temos para vários mercados. A KTO realmente é a casa parceira do Rei das Odds, mas nós temos outras casas de aposta aí. Temos a maior casa hoje operando, que é a Bet365, com sede no Reino Unido. É a casa que o pessoal costumeiramente costuma jogar mais. Tem mais mercados, está mais tempo no mercado, mas realmente, a meu ver, eles pecam um pouquinho na questão do atendimento ao cliente, e isso pode fazer toda a diferença. Fala um pouquinho para nós aí, Dani, sobre uma das únicas casas do mercado aí, que é a Betfair. Explica para nós da Betfair aí, porque ela é uma casa única no mercado. Então vamos lá. Nós temos 2 tipos de casa: as casas de apostas e as bolsas de aposta. A Betfair é a maior bolsa de apostas que nós temos. Ou seja, você tem a parte que você pode apostar normalmente, mas a outra parte, que seria a bolsa, você depende da interação das outras pessoas para apostar. Você tem, por exemplo, uma aposta contra algum jogo num valor, aí você vai e aposta a favor para compensar o valor que a outra pessoa apostou. Aí a sua aposta é concretizada. Se não tiver o valor para balancear a aposta, ela não é concluída. Então, ela funciona muito mais como uma bolsa de valores do que uma casa de aposta. É bem complexo, assim, para quem está começando e não entende muito bem, é bem complicada essa questão para entender, para começar a apostar na Betfair. Mas existem muitos apostadores profissionais que só trabalham com a Betfair. É isso aí, é uma bolsa de apostas. Temos também a Sporting Bet, que entrou recentemente no Brasil. O pessoal tem bastante resistência aí com a Sporting Bet em relação a rollover, em relação a saques. Existem 2 casas bem conceituadas no nível europeu, que é a William Hill e a 888 Sports, que predominantemente trabalham com o mercado europeu, só de clientes, não tem no Brasil. E a gente tem agora a KTO aí, que é a nossa parceira, que o Cássio acabou de explicar para a gente, e que eu recomendo que todos façam pelo menos um depósito e uma experiência na KTO, porque não vão se arrepender. Essas casas de aposta, todas elas exigem uma documentação por questões de lavagem de dinheiro, por questões de fiscais e bancárias, de regulamentação dos seus países. Você tem que fazer um cadastro, você tem que mandar documentos para você poder fazer os seus depósitos e os seus saques. Então, elas são o meio para que a gente possa chegar ao tão esperado lucro e tão esperado green. E é por isso que nós fizemos esse especial aqui, um podcast exclusivo sobre casa de apostas. Algum comentário mais? Luca? Dani? Para quem tiver curiosidade, quiser saber como funciona também, pode entrar lá. Para entrar no site, você não precisa nem ter conta, né? Você pode entrar no site, dar uma olhada, ver se tem alguma coisa que te atrai. E também seguir o Rei das Odds no Twitter, no @Rei das Odds, e ficar por dentro das melhores dicas.
Agora que aproveitar que voltou a Bundesliga, vai voltar também a alguns campeonatos todos de futebol, basquete, e já ficar por dentro, quem sabe, na pandemia, sair da monotonia, né? É isso aí, galera. Da minha parte é isso, das casas de apostas, e procure sempre as casas que vocês mais se identificam, os mercados que vocês se identificam. Agradecemos a todos aí. Obrigado. Valeu, galera. Um abração. Até o próximo episódio e teremos um convidado especial aí no próximo episódio. Então, fique ligado. Um abração e até mais.